Vamos à palavra do Senhor? Vamos à palavra de Deus nessa noite em nome de Jesus? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1. Livro de Josué, capítulo de número 1. Hoje eu quero meditar com a igreja sobre esse homem de Deus que foi tão singular na nossa vida. Esse homem de Deus que realmente foi um líder que merece consideração, um líder que merece a nossa atenção, um líder que merece sermos pessoas, irmãos, que tenhamos ele como referências. Ele é um espelho a ser seguido. Josué capítulo de número 1. Todos acharam? Todos os grandes personagens da Bíblia, irmãos, foram deixados nas Escrituras para que pudessem, por meio das suas vidas e obras, nos ensinar como agir. Mais do que uma lição dada, é uma vida demonstrada. Porque muitas vezes nós aprendemos muitas lições na vida e passamos lições a nível acadêmico e intelectual. É como o pai que diz para o filho: faça o que eu te digo, mas não faz o que eu faço. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, filho, eu aprendi, mas eu não faço. Lições desse tipo não servem para nada, a não ser para serem péssimos exemplos. Porque todos nós precisamos de exemplos e de lições que viram atos. Porque uma lição que não me torna um ato, um verbo, literalmente dizendo, uma ação, não é uma lição a ser considerada. Uma lição real é uma lição pela qual vivemos. E Josué é essa pessoa que não tem apenas palavras, mas se formos ver a sua vida e ler o seu livro, é a vida de alguém que faz como faz. E cada grande homem de Deus e cada grande mulher de Deus só se tornaram grandes homens ou mulheres de Deus pelas obras que realizaram. Podem ver que o homem mais sábio dessa terra, Salomão, no final da sua vida praticou pecados horrorosos, porque ele caiu no próprio engodo dele próprio. E a Bíblia deixa uma incógnita horrorosa sobre os últimos dias de Salomão. Por quê? Porque ele não exercitou mais o que ele um dia exercitava. Durante muitos anos da sua vida, Salomão foi um grande homem de Deus, apaixonado por Deus, que realizou grandes feitos para Deus, mas em algum momento da sua vida a vaidade entrou dentro do coração dele. E ele começou a idolatrar outros deuses, e pecou, e Deus, preste bastante atenção, Deus o castigou. Pior do que outros reis ou outros homens de Deus, é porque Salomão ainda era muito sábio. Ou seja, ele sabia muito melhor do que muitos outros onde tinha errado. Mas nós não precisamos ser sábios para sabermos onde acertamos ou erramos, porque a palavra de Deus ela é muito clara. Qualquer simples discernimento ou bom senso, ou qualquer simples consciência, faz-nos enxergar os acertos e os nossos erros. Aliás, a vida, o tato, o bom senso, nos dá esse discernimento. Saber o caminho do bem e do mal, não precisamos ser cristãos. Ser cristãos requer aquilo que aprendemos de algo mais elevado, de algo mais nobre, de algo mais especial.
Então, todos os grandes servos de Deus na Bíblia são para nós, além de grandes textos, grandes temas, grandes assuntos, são grandes exemplos. E esse homem é um homem que merece para nós uma grande consideração. Esse é um momento na vida desse servo de Deus em que ele está prestes a realizar a última conquista dele, e talvez a maior conquista dele. O livro de Josué é um livro dedicado a ele, é um livro das conquistas dele, é um livro das experiências dele, mas essa daqui foi a última página da vida dele. Mas essa última página, que seria esse livro, esse bloco, não começou aqui. Essa última página começou a ser escrito lá atrás. Olha, querido, a tua vida é um grande livro. E nós escrevemos no livro da nossa existência o que seremos no amanhã. Nós escrevemos no livro da nossa existência aquilo que esperamos e acreditamos no amanhã. Porque nós escrevemos de fato sempre quando nós, de todo o nosso coração, projetamos no agora. E o amanhã será algo previsível. E ele estava enfrentando aqui esse último momento e se tornou o maior dos seus momentos. E essa descrição que iremos ler do versículo 1 ao 9 é uma descrição dessa última página, que será a terceira parte da minha mensagem, mas eu queria lê-la, porque ela é uma leitura muito desafiadora. Ela é uma leitura relembrando de todo o passado, relembrando de toda a origem, relembrando de todas as lições, relembrando de todas as práticas, em outras palavras, relembrando do primeiro amor. A sua vida é um livro, a sua vida é uma história. Nós estamos escrevendo algo para nós mesmos e para Deus. Vamos ler o texto? Versículo 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te falei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, e agora, Senhor, eu te peço que o Senhor derrame do teu Santo Espírito sobre a tua igreja, sobre a minha vida, e que a tua palavra seja anunciada
com autoridade, com intrepidez e com clareza, para que possamos, Pai, aprender o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor espera de nós e o que o Senhor quer que façamos. Obrigado por essa porção, por esse texto tão maravilhoso, por essa promessa e pela vida do teu filho Josué, que foi, como o texto mesmo diz, um servidor de Moisés, um filho amado, um espia, um soldado, um general, um juiz de Israel, mas antes de mais nada, um servo de Deus. Em nome de Jesus, derrama do teu Espírito e Santo Espírito de Deus, venha sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Josué, o nome dele significa Salvador. Josué seria o mesmo de Jesus para o grego. O significado é o mesmo, Josué no hebraico e Jesus é no grego. Mas o significado de ambos é o Salvador ou aquele que salva. Josué, ele foi o servo de Deus que serviu como elo entre Moisés, o deserto, e a conquista da terra prometida. Ele foi um tipo de Cristo. Ele foi aquele que pega o povo que está no deserto e que agora conquista a terra prometida e dá uma terra que mana leite e mel a esse povo, Canaã. Essa tipologia tem tudo a ver com o cristão, porque como cristãos, Cristo nos tira do Egito, nos limpa no deserto e nos leva agora aonde? À terra prometida, a terra das nossas conquistas, que não é apenas nessa vida, mas inicia-se nessa vida, mas a grande projeção é da vida vindoura, da nova Canaã. Então Josué, ele tem esse grande exemplo também na sua pessoa, mas hoje eu gostaria de não falar sobre essa tipologia e essa representação dele, porque de fato ela é muito legítima e ela deve ser muito considerada. Eu quero falar do exemplo da vida dele, porque, irmãos, eu quero ensinar algo para vocês que eu já falei outrora, mas são coisas que para mim são fundamentais. Nós devemos acreditar em Deus como se tudo dependesse de Deus, como se tudo fosse feito por Deus, como se tudo viesse de Deus e nós fôssemos meros coadjuvantes num processo na nossa existência. Mas ao mesmo tempo, nós também devemos viver a nossa vida aqui na terra como se nada dependesse de Deus, como se tudo dependesse de nós e como se nós tivéssemos que fazer o nosso melhor para trabalharmos em função daquilo que um dia Deus deixou para nós, mas que nós agora conquistássemos segundo a nossa vida, o nosso vigor, a nossa força. Parece contraditório esse pensamento, mas ele não é. Vou explicar de novo. Você deve viver uma vida como se Deus, me entenda bem, não estou falando do ateísmo e não estou falando do ceticismo. Estou falando de uma perspectiva cristã madura. Deus nos cria e Deus nos dá a nossa vida para que pudéssemos vivê-la. Amém? Tem dúvida disso? Há um conflito na maioria dos crentes e dos cristãos. Eles vivem como se Deus fizesse tudo e não faz nada. Ou seja, não educam os filhos e querem que os filhos sejam bons filhos. Não cuidam da saúde e querem que Deus milagrosamente toque na sua saúde.
não levantam para trabalhar e querem prosperar. Ou seja, vivem como se o cristianismo fosse uma senha mágica, aonde você se torna um cristão e agora Deus vai fazer as coisas para você. Essa ideia, ela não é cristã, ela pode ter até uma mensagem de alguns aí que são cristãos, mas é uma ideia distorcida. Deus nos cria e nos dá a nossa vida para cuidarmos e dá as nossas conquistas para conquistarmos. Então, vou repetir aquela ideia, aquela tese que eu falei há pouco. Nós devemos viver a nossa vida como se tudo dependesse da gente. E nada dependesse de ninguém, inclusive de Deus. Como se fôssemos seres independentes, nesse sentido de, eu vou fazer o meu melhor e eu vou dar o meu melhor, porque eu sou um ser inteligente, com competências, e posso melhorar muito mais do que eu imagino. Essa é uma perspectiva humana que nós, como seres humanos, devemos ter na nossa vida, para jamais cairmos na morosidade. Mas como somos cristãos, e não só somos seres humanos, criados por Deus, nós devemos também depender de Deus, e crer em Deus, e esperar por Deus, como se tudo dependesse dEle, como se todas as coisas viessem dEle, como se nós fôssemos literalmente pessoas que vivêssemos debaixo de toda a sua autoridade e do seu poder. Quando entendemos essas duas realidades, espiritual e humana, nós trazemos sobre a nossa vida equilíbrio. Nós não nos tornamos cristãos espiritualistas, doentios e nem humanos sem Deus. Porque aí a gente espera por Deus como se Deus fizesse tudo e nós caminhamos como se nós pudéssemos fazer o nosso melhor. Amém? Estão me entendendo, igreja? Estão me entendendo ou não? Se não tem alguém me entendendo, eu explico de novo. Eu estou falando isso, irmãos, porque muitas vezes a gente acha que tudo é obra do Espírito Santo. Tem pessoas que querem ser usados por Deus e não pagam preço. Não vai ser nunca, filha. Tem pessoas que querem as bênçãos de Deus e não se posicionam como Deus quer. Tem pessoas que querem autoridade espiritual e não fazem o que Deus quer. Não, não é assim. E muitas pessoas que não são crentes, quando veem esses cristãos doentes, que muitas vezes declaram fé estúpida, esperando como se tudo viesse de Deus, mas não fazem o seu melhor, eles falam, essas pessoas acho que têm problema. E de fato tem, porque Deus não ensinou isso. Olhem para o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmão, sendo Deus e sendo homem, ele orava muito. E muitas madrugadas. Jesus Cristo inicia o seu ministério fazendo 40 dias de jejum. Jesus Cristo dedicava-se profundamente na lei de Deus. Ora, mas ele não era Deus, pastor? Sim, ele era Deus. Mas ele também veio aqui numa missão humana. E ele é o nosso modelo. Modelo pelo qual se sacrifica ao máximo, dando o seu melhor a Deus e ao serviço do próximo. Jesus teve dores no seu corpo, profundos. Logo no início do seu ministério, ele vai à sua cidade e começa a falar, e as pessoas questionam, porque ele abre o livro do profeta Isaías e lê Isaías 61, e ali há um alvoroço e pegam pedras para apedrejá-lo e ele foge. Jesus ali poderia ter clamado a Deus, dizendo, Deus, manda os anjos e acaba com todo mundo. Mas se ele acabasse com todo mundo, não tinha pecador para pregar o evangelho. E por que ele sai correndo? Porque ele tinha pernas e numa hora de perigo a gente sai correndo, é assim, simples assim. A gente não declara fé estúpida. Mas na hora em que ele estava para morrer na cruz, ele enfrenta a cruz. Ele foi humilhado como homem. Foi esbofeteado, cuspido, surrado como marginal. Batido violentamente pelos soldados romanos. Ao ponto dele, mesmo tendo um corpo forte,
porque ele era carpinteiro, e se pressupõe que ele teve essa criação com seu pai José, então ele era um operário como profissão. Ele chega, é surrado, é humilhado, tem uma noite extremamente sofrida, e quando está levando a sua cruz, ele está desfalecendo e aparece alguém para ajudá-lo. Por quê? Porque a sua força chegou ao seu limite máximo. E aí ainda ele vai para a cruz, e chegando na cruz, ele morre por nós. Ou seja, irmãos, quanto sacrifício! Jesus é o exemplo dessa pessoa que não tinha tempo ruim para fazer as coisas de Deus, não tinha morosidade, pelo contrário, ele é o nosso grande exemplo. Mas eu quero usar agora Josué, aqui, nesse exato momento, porque Josué, na diferença de Jesus, Jesus é o Messias, e Josué era mais um servo de Deus. Josué era esse, que vivia dando o seu melhor como se tudo dependesse dele, e acreditava em Deus como se tudo viesse de Deus. Uma última explicação para eu ir para os meus pontos. Notem, quando você dedica o seu melhor e faz o seu melhor, você terá o mérito das recompensas da sua vida. E quando você depende de Deus, como se tudo dependesse dele, tudo que acontecer de uma forma que você ou eu não compreenda, é porque Deus assim o quis, simplesmente. Pastor, mas me explica um pouco mais isso. É simples, irmão. Quando você nasceu? Você nasceu quando Deus quis te gerar no ventre da sua mãe. Você nasceu. Ali você foi gerado como um ser vivo, e você nasceu numa data. E o seu dia da sua morte, da minha morte, está no livro de Deus. Em outras palavras, dependemos dele. Nós temos um DNA, uma tipologia específica, não depende de você. Você pode melhorar um pouquinho o cabelo, melhorar um pouquinho o rosto, melhorar um pouquinho o corpo, mas o biotipo veio de Deus para você como um presente. E você tem uma missão a cumprir nessa terra. Então Deus tem uma vida espiritual abundante para você, e Ele te deu tudo isso para que você e eu conquistemos, amém? Quando eu entendo isso, irmãos, eu saio da zona de conforto, e eu começo a me posicionar como Deus quer que eu me posicione. Para quê? Para que eu possa conquistar as minhas terras, as minhas promessas, os meus e os seus inimigos, e os vençamos no nome do Senhor. Eu vejo na vida desse grande homem de Deus 3 fases da sua vida, 3. Notem, ele aqui, ele está como um servidor de Moisés, mas aqui ele já é o líder de Israel. Aqui ele já foi condecorado como um juiz, como um profeta. Ele aqui já está numa posição de proeminência, ele já é um figurão, mas ele nem sempre foi um figurão. A primeira fase da vida de Josué, a gente vê ele, sabe aonde, irmãos? Lá atrás. Ó, querido irmão, ó, irmão, irmã, eu não sei quando você se converteu, eu não sei, mas na hora que você se converte, a sua história começa a ser montada. Se você teve o privilégio de crescer na igreja, a sua história está sendo montada. Por que eu digo quando você se converte, irmão? Porque muitas vezes a nossa vida é uma vida ante Deus até a conversão, e da conversão em diante é o que vai valer a pena, porque as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se faz novo, amém, irmãos? Porque muitas vezes você pode ter errado tanto na sua vida, ter feito tantas coisas erradas, amado errado, ter pensamentos errados, ideologias erradas. Então, realmente, é claro, a sua história, o seu DNA, o seu caráter foi montado até o dia da sua conversão, é óbvio. Aliás, está sendo montado até agora. Mas é óbvio que uma nova história começa na nossa vida, quando? Na conversão. É ali onde nascemos de novo. E ali começa uma nova história. Josué, querido, a história dele não foi essa história que se torna uma grande pessoa em proeminência lá na frente. Não, não, não. Ele começou lá atrás,
quando ele tinha seus 20 e pouco, quem sabe 30 e poucos anos. Quando? Quando Moisés sai do Egito. Quando Moisés sai do Egito, ele já sai com Moisés. E ele era essa pessoa apaixonada por Deus, que cria em Deus, que confiava em Deus. E ele, mesmo antes de qualquer coisa, já batalhava nas missões do exército de Deus. Notem bem, ele era uma pessoa que estava disposto a morrer pelo Deus que servia. Essa é a primeira fase dele. Essa é a primeira fase dele. Ele não estava tendo um cristianismo ou um hebraísmo, porque ele era hebreu aqui, o cristianismo só depois com Cristo, mas ele não estava vivendo aqui a sua fé como apenas uma conveniência. Eu vou à igreja porque é conveniente, é um bom lugar para criar meus filhos. Não, ele estava disposto a morrer pelo Deus pelo qual ele servia. Então a primeira fase dele é essa, de ser um soldado, de ser uma pessoa apaixonada por Deus, de ser uma pessoa que ouvia o seu líder e considerava as palavras dele e, antes de mais nada, as obedecia. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo 33:11. Esse texto aqui mostra quando Moisés entrava diante da presença do Senhor, e quando ele falava com Deus na tenda. A palavra de Deus diz que Deus falava com Moisés face a face. E aqui no versículo de número 11 fala algo maravilhoso. Vamos ler a partir do versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Olha que cena maravilhosa, irmãos. Olha que cena maravilhosa. O povo de Israel, aquela quantidade enorme de gente que saiu do Egito, agora lá no deserto. Cada tribo tinha sua dimensão e tinha a tenda, o tabernáculo. E aqui Moisés, quando entrava na tenda, acontecia algo extraordinário, acontecia um milagre. Todos se levantavam em respeito a esse líder, e ali a coluna de nuvens se detinha na porta da tenda. Imagine essa cena, irmãos. Imagine. Porque Deus fazia questão de fazer com que a sua presença fosse visível e quase palpável, mas visível numa coluna de nuvem, para demonstrar: eu estou nesse lugar, eu habito nesse lugar, eu separei esse povo, vocês estão no deserto, mas eu cuido de vocês. E essa nuvem ficava sobre o tabernáculo. Pensem num sol escaldante. Irmãos, o deserto, essa região aqui entre o Egito e Canaã, geralmente num dia quente chega entre 40 e 50 graus. E por ser areia, a temperatura sobe muito rápido. E durante a noite, ela sai de 40 graus, 50, depende dos meses, e ela vem
para quase zero menos, porque a areia não segura a temperatura. É por isso que o povo dos desertos, até hoje, usa muito o quê? Muito pano. O pano serve para quê? Para proteger dos raios solares e também durante as noites para se esquentar de uma noite fria. Mas olha só esse episódio, um povo vai para o deserto e lá se estabelece por 40 anos e milagrosamente Deus manda comida todos os dias. Milagrosamente Deus manda bebida. Milagrosamente Deus cuida desse povo. E milagrosamente durante o dia uma nuvem para sobre o tabernáculo e uma coluna de fogo durante a noite. Isso era um memorial dizendo, esse povo é meu, eu estou no meio deles e eu luto por eles. E Moisés, esse servo privilegiado de Deus, simplesmente cumpria a vontade de Deus durante esses 40 anos. Mas uma coisa acontecia com esses homens de Deus e essas mulheres. Notem, irmãos, Deus nunca julga ninguém imparcialmente. As escolhas que eu e você temos, todos têm, na sua grande maioria. Podemos ter escolhas um pouco diferentes, mas as chances sempre são as mesmas. Deus é sempre honesto, justo, reto. Muitas vezes nós que não sabemos distinguir a voz dele. Esse povo foi marcado de sinais e de milagre, e mesmo assim pereceram no deserto. Por quê? Porque foram obstinados e viveram em pecado. Deus teve que levantar uma nova geração, e por isso ficaram 40 anos. Uma nova geração entre eles, para que essa nova geração conquistasse a terra prometida. Mas dessa nova geração sobrou 2 homens. E hoje eu estou falando de um deles, e ele é Josué. Por quê? Porque ele fazia com que o seu aprendizado se tornasse real na sua vida. Ou Josué foi eleito para a salvação e os outros foram eleitos para a condenação, ou todos eles escolheram errados e Josué e Caleb escolheram certo. Eu acredito que Josué e Caleb escolheram certo, e todo o povo de Deus foi eleito sim, para herdar as promessas de Deus. Quando nós não herdamos as promessas de Deus, é porque nós não obedecemos aquilo que Deus tem para nós. Porque, irmãos, uma das coisas mais lindas do cristianismo e de toda a promessa de Deus é que Deus contempla a nossa vida e a nossa fé. Isso é inquestionável. Você pode viver num lar onde ninguém crê em Deus, e você crê e você será recompensado pelo Senhor. Amém, irmãos? Deus, Ele julga-nos coletivamente como igreja, mas individualmente como pessoas. E as suas bênçãos serão recebidas, e as minhas, se nós obedecermos. Mas se nós não obedecermos, os que obedecem são abençoados, e os que não obedecem são punidos. Deus criou isso para mostrar que o método dele é um método de um ser supremo que julga todas as coisas de uma forma muito especial. Josué não era melhor do que todo Israel, apenas Josué sabia obedecer de uma forma muito especial. E agora, no versículo 11, já dá uma centelha do que ele fazia. Notem, falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Aqui, seu moço, quantos anos ele tinha? 20 e pouco? O rapagão, barba nascendo ainda? Não sei, não me recordo, mas uma coisa o texto diz, ele ficava na tenda. Mas ele não era somente um teólogo, ou simplesmente um discípulo, ou simplesmente um a mais que ficava na tenda, porque a tenda é um lugar maravilhoso. Ele estava também nos campos de batalha. Abra sua Bíblia em Êxodo 17:10. Pouquinho antes dessa experiência. Uma luta do povo de Israel contra Amaleque.
Olha só, Amaleque vem e peleja contra Israel em Refidim. 17:9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Em outras palavras, Josué, ele era alguém que amava a Deus, ficava na casa de Deus, fazia da casa de Deus e da tenda de Deus a sua casa, mas era alguém que estava também nos campos de batalha. Moisés disse: olha, Amaleque está vindo contra nós. Josué, escolhe os homens e vai à peleja, porque eu vou subir no cume do monte, porque eu com 80 e poucos anos, possivelmente aqui Moisés já tinha mais de 80, porque ele começa o ministério dele com 80. Moisés já não tinha mais condições físicas para isso, e a missão dele era livrar o povo do Egito e levar para Canaã. Mas agora ele diz para Josué: vai lá para Josué, e eu vou subir no cume do monte, e vou ficar ali com a vara de Deus na minha mão, ou seja, vou ficar orando. E Josué fez como Moisés tinha ordenado. Ou seja, a primeira fase desse homem de Deus, a primeira fase dele não começou lá na frente, irmãos. Ó, irmãos, a nossa vida e a nossa história, ela é contada nas pequenas coisas. Jesus disse assim que como nós somos nas pequenas coisas, Ele nos daria as coisas maiores. Seja fiel no pouco, que eu te concedo coisas maiores. Deus não está preocupado em fidelidade de grandes coisas. Deus quer ver as nossas microfidelidades. Sabe por quê? Porque são nas micro coisas que nós construímos o nosso caráter, que nós realmente demonstramos o que cremos, por onde cremos e o que fazemos. Ele amava Deus, ele estava na presença de Deus, ele amava o seu líder e ele aprendia com o seu líder. Mesmo quando o seu líder voltava para casa, ele ficava ali. Moisés, quando sobe para o monte, Josué vai até um certo determinado ponto e Moisés diz: fica aqui, não sobe para cá não. E ele não vai além. Por que ele não vai além? Porque ele sabia obedecer, amados. Um dos princípios mais tremendos que Deus nos deixa de autoridade na igreja é de submissão. Quer ter autoridade espiritual, irmão? Seja um submisso. Seja submisso a quem Deus pôs sobre a tua vida e receba do Senhor a autoridade. Filipenses capítulo 2, a Bíblia vai falar que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou o seu direito de Deus, mas ele se sujeitou ao Pai sobre todas as coisas, e Deus o deu a maior autoridade sobre todas as autoridades. E toda língua e todo joelho vai confessar que Jesus é o Senhor, ou seja, o ser de maior autoridade no universo, porque ele se sujeita ao Pai, cumpre a missão do Pai. Irmãos, no mundo isso pode ser algo que não sirva, e é verdade. Porque no mundo você pode ter talvez persuasão, força, dinheiro, aptidão, e você ali então, você com essas virtudes humanas possa até triunfar como líder, mas no reino de Deus não é assim. Jesus mesmo disse que aquele que quer servir na igreja tem que ser o servo que realmente ama, como domingo passado eu falei sobre o culto onde Jesus lava os pés dos apóstolos. Ele nos deixou claro que no meu reino é assim, nos outros reinos não. Entre nós, cristãos, o grande servo de Deus, ele não só serve porque está em destaque, ele serve porque ele ama servir. Ele serve a todos, não pelo título, mas pela maneira de poder amar e servir a cada um. Jesus nos deixa essa lição, e Josué aqui vai mostrando o seu caráter, a sua paixão por Deus, a sua obediência e a sua coragem. E agora, Moisés dá uma segunda fase a ele, dá uma segunda prova a ele, que vai formar esse grande homem de Deus. Abra sua Bíblia agora em Números, capítulo de número 1, ou melhor, Números 13.
Números capítulo de número 13. A sua vida, amado, é um livro escrito pelo dedo de Deus, mas também escrito por você e por mim, pelas nossas atitudes que respondemos a Deus. Olha só que coisa interessante aqui. Números 13. Aqui acontece uma coisa muito maravilhosa. Deus tinha dito que o povo de Israel iria conquistar Canaã. Então Deus seleciona 12 espias, ou seja, 12 pessoas de 12 tribos, que tinham funções especiais e que iriam espiar a terra, ou seja, fazer o papel de um espião mesmo, um espião para conquistar Canaã. Aqui Josué, notem, eram 12. Ou Deus é injusto, presta bastante atenção no que eu estou falando, hein? De ter punido erradamente esses 10, ou Deus é um Deus justo, de ter punido os 10 e ter abençoado os 2. Eu não acredito que Deus seja injusto, porque os 10, ou melhor, os 12, tiveram as mesmas chances. Irmão, eu estou falando isso hoje aqui porque eu quero que você entenda muito bem as promessas de Deus. A grande maioria das promessas de Deus são condicionais. Se me ouvires, eu farei. Se me escutares, eu realizarei. Se me obedeceres, podem ver, irmãos. Algumas poucas promessas são incondicionais, porque são obras específicas de Deus. Mas a grande maioria de todas as promessas são condicionais, porque Deus quer de nós a devolutiva. Deus quer de nós a obediência. Deus quer de nós o que é a demonstração de amor, de fidelidade e de perseverança. Porque na hora, amados, que eu posso retribuir com amor e digo, não quero mais amar. Na hora que eu posso retribuir com fidelidade, digo, eu não quero mais ser fiel. E na hora que eu posso retribuir com perseverança, dizer, eu não quero mais perseverar, indiferente da sua resposta, você tomou a decisão e eu. E eu acredito no que a Bíblia diz. Eu acredito que Deus é um Deus de fidelidade, que Deus é um Deus de promessa, que Deus é um Deus que nós podemos descansar no caráter dele. Mas ao mesmo tempo eu acredito que eu tenho que fazer o meu melhor. Eu não posso ser lerdo, eu não posso ser cômodo, eu não posso me auto-vitimar, eu não posso dar respostas evasivas. No mínimo eu tenho que ser honesto. Quando eu quero algo ou quando eu não quero mais. E Deus espera isso de nós, essa franqueza, essa honestidade. Para quê? Porque é por meio disso que crescemos. É por meio disso que avaliamos a nossa vida, a nossa existência, e é por meio disso que nós nos pontuamos. E é em cima disso que a gente diz, não, essa área eu preciso melhorar, e naquela eu estou indo bem, e naquela outra, e é por isso que a gente precisa da igreja, dos irmãos, porque é nesse momento em que um amavelmente corrige o outro, afirma o outro, lapida o outro, e isso é igreja, isso é família, e isso é reino de Deus. E a Bíblia vai nos ensinar aqui na história desses 12 homens, presta bastante atenção, estou sendo bem contundente no que eu falo, presta bastante atenção, foram 12 homens apenas, mas a história de um povo foi determinada por causa desse episódio. Eu não sei qual é o momento da sua história. Eu não sei. E eu não sei quais serão os momentos que eu enfrentarei, que eu viverei. Eu sei daquilo que eu já vivi até esse momento. E a minha oração sempre foi essa: Senhor, onde eu errei, me mostra, porque eu quero me reposicionar. E aonde eu tenho acertado, me afirma, porque eu quero continuar. E se por acaso em algum momento eu
não estiver te entendendo, me abra os olhos, revela a tua palavra, abre a Bíblia, usa os teus servos, porque eu preciso, acima de todas as coisas, seguir a tua orientação para a minha vida, porque o meu chamado é, em primeiro lugar, para te adorar, para te servir, para te obedecer, sobretudo. Porque por mais que venham pessoas ou líderes e tentem me persuadir, eu sou o capitão da minha alma e você é o capitão da sua alma. Quando eu falo isso, o que eu quero dizer, capitão da sua alma, é o seguinte, irmãos, você que se conduz. Não, mas o pastor fez tal coisa, mas a decisão é sua. Estou dizendo isso, irmãos, notem bem, muitas vezes tem pastores que eles blindam as pessoas, para que as pessoas não tenham uma mente crítica. Por exemplo, tem certos movimentos e certas igrejas que criam certos sistemas de condução da igreja. E aí o pastor, ele blinda a mente das pessoas, dizendo, olha irmão, essa é a visão de Deus para nós. Se você questionar, você está duvidando do Espírito Santo. Aí o irmão já fica com medo de duvidar, porque o pastor está falando aquilo, é a autoridade da igreja. E aí a pessoa, ela vê que muitas vezes o discurso e a condução do pastor está indo por um outro caminho, e ele fala, mas e agora se eu for falar? Aí essa pessoa vai se dirigir ao pastor ou à liderança, e todo mundo já olha com aqueles olhos arregalados, dizendo, irmão, você precisa de orar mais. Porque a irmã está usando da mente carnal, e o irmão também. E aí a pessoa se sente oprimida, ou seja, eu tenho que entrar nessa caixa fechada. Irmão, a única caixa que você tem que entrar, que não é caixa, é na Bíblia Sagrada. Essa você não pode abdicar nunca da sua vida, amém? Você e eu temos um compromisso com ela. Questionar, irmãos, isso deve ser assim o tempo todo, a vida toda, amém, queridos? Você tem toda a autoridade de questionar qualquer coisa. A única coisa que é a última palavra é a Bíblia para as nossas vidas, aleluia. Aí diante disso a gente para, consente e obedece, amém? Por isso que eu amo pastores que não escravizam o seu rebanho. Quando eles têm um modelo de igreja, eles têm o seu modelo de igreja e eles jogam muito abertos a sua igreja. E diante disso eles dizem, olha irmão, se você não compactua com esse modelo, ótimo. Tenha a bondade de procurar um ministério que você se enquadre. E eu acredito nisso, queridos, que um pastor, ele é o guia do rebanho, mas ele não é o dono do rebanho. Ele é alguém que conduz o rebanho, mas ele não é a última palavra do rebanho, no sentido assim, tem que ser do meu jeito, porque a última palavra, irmãos, está na Bíblia. É claro que o pastor, o líder, a liderança é a autoridade da igreja, e o pastor principalmente. Mas aqui nesse episódio fica clara que a história de muitas pessoas foram mudadas, porque elas deram ouvido àqueles que não poderiam dar ouvidos. E quando eu sou emblemático em dizer isso, você é o capitão da sua alma, você escolhe o que você deseja, e você vai chegar aonde você escolheu. Mesmo que você diga assim, pastor, mas eu fui iludido, eu fui ludibriado. Peça perdão para Deus, retome a sua vida, simples assim. E aqui essa questão ela é tão forte, tão contundente, amados, que ela se propaga até nos nossos lares. Por que isso? Porque a Bíblia vai falar que Deus condena Sodoma e Gomorra, e sai Ló, suas filhas e sua esposa, e Deus pune a esposa de Ló, mas não pune Ló nem as suas duas filhas. Por quê? Porque Deus é um Deus de justiça. Mesmo você sendo de uma família, lembre-se disso, a sua salvação é individual, as suas escolhas são individuais. Então, se o teu pai está escolhendo um caminho de erro, você não precisa escolher um caminho de erro por causa dos pais. Se a esposa está escolhendo o caminho de erro, você não precisa escolher o caminho de erro por causa da sua esposa. Se é o marido que está escolhendo o caminho de erro, você não precisa seguir o caminho do seu marido. Se é o seu pastor que está escolhendo o caminho de erro, vocês não precisam seguir o seu pastor, porque nós somos capitão da nossa alma. Amém, igreja? Está bem claro nisso? Vocês entendem aqui o que eu falei no início? Como dependermos de Deus, como se tudo dependesse dEle, esperássemos por Ele, porque isso é fé. Mas fazermos o melhor de nós, como se tudo dependesse de nós. Por isso que a sua salvação é individual.
Por isso que as nossas conquistas são individuais. Por isso que Deus vai te recompensar individualmente. Nesse episódio aqui, Deus manda, por meio de Moisés, 12 espias para espiar a terra. E quando eles voltam, eles dizem um relatório, eles dão os relatórios. E entre esses 12, lá no versículo de número 16, está também quem? Josué. Leiam comigo. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. O nome de Josué não era Josué, era Oséias. Deus muda o nome dele. Por que Deus mudou o nome dele? Porque ele era uma pessoa especial. Deus sempre muda o nome de pessoas especiais. Deus tem uma obra quando ele muda o nome de alguém. Foi assim em todos os episódios da Bíblia. E aqui eles prestam um relatório do versículo 25 em diante. E aí o que acontece? Resumindo a história, essa história está também em Deuteronômio capítulo 1. Eu faço questão que vocês leiam em casa. Quando esses homens voltaram e falaram assim, olha Moisés, versículo 17, vamos ler. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, disse-lhe, subi ao Neguebe, penetrai as montanhas, vede a terra tal qual, e o povo que nela habita, e se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e etc, etc e tal. Aí eles foram. Quando eles voltam no versículo de número 25, acontece uma coisa muito, muito interessante. Os 10 homens chegaram e falaram assim, não vamos lá, porque são homens armados, são homens perigosos, e nós seremos destruídos porque Jericó é uma grande cidade armada e a gente está perdido. Mas Josué e Caleb disseram, não, a terra é boa, a terra tem coisas maravilhosas e Deus nos prometeu a terra. Deus disse que iria nos dar a terra. Deus falou para nós que aquele lugar é um lugar que mana leite e mel. Então vamos para lá e vamos conquistar, porque Deus vai garantir. Porque afinal de contas, olha que coisa linda aqui. Moisés, ele não podia ter usado só da fé aqui? Para que espia? Não era o grande homem de Deus que orava? Não era o grande homem de Deus que tinha todas as leis de Deus na sua mente e no seu coração? Eram. Não é porque ele manda espia, irmão, porque Deus espera de nós os nossos melhores. Mandar espia, pesquisar, depende de nós. Levantar cedo para ir trabalhar, depende de nós. Mas lutar a luta de Deus, depende de Deus. E aqui, Moisés confiou tanto em Deus, mas ele fez o seu melhor. E aí, quando vem o relatório, o que Moisés poderia falar? Olha, gente, paramos aqui, Deus, eu não vou fazer mais nada. Foi isso que Moisés fez? Não. E Josué? Também não. E Caleb? Também não. Vejam comigo o versículo de número 30, olha só. Coisa linda, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Posso ouvir um glória a Deus? Os 10 ali falando, não tem jeito. E vem então Caleb e Josué, e aqui no caso foi Caleb, e diz, eia, ou senão, como diz o nordestino, oxe, vamos lá, essa terra é nossa, o que vocês estão esperando? Vamos possuir, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou como diz o mineiro, uai, não sei, ele falou eia, não sei, né? O baiano, oxente, sei lá, aí vai, né? Ele aqui deu o seu grito de, vamos parar com isso. Mas o que acontece? Agora presta bastante atenção, irmãos. Vamos lá agora para Deuteronômio capítulo de número 1. Deuteronômio capítulo de número 1. Quero ler alguns versículos com os irmãos. Olha só que coisa interessante. Do versículo 16 em diante. Ou melhor, do 26 em diante.
Sabe o que acontece? Esses irmãos, esses 10 irmãos, leiam comigo do versículo 26 em diante. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo, e as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Enaquins, que possivelmente eram filhos de gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual andastes até chegar a este lugar, mas nem por isto crestes no vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar por onde devíeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Versículo 34, tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, olha só, presta atenção agora aqui, esse daqui é importante. Esses 10 homens chegaram e fizeram um discurso, mesmo Josué e Caleb demonstrando fé junto com Moisés, eles foram irredutíveis. Eles continuaram falando e voltaram para as tendas, e aí inflamou o povo. É aí onde nasce o pecado da murmuração. E inflamando o povo tinha 2 opções agora. Porque tinham 2 vozes a seguir. Ou a voz de Josué e Caleb, ou a voz dos 10 espias. Qual o povo escolheu seguir? A voz que não era a voz de Deus. Guarda isso no seu coração, meu irmão. O povo de Deus, milhares e centenas de milhares de pessoas, pereceram durante 40 anos no deserto, porque acreditaram em mentira e seguiram na mentira. Morreram e não herdaram as promessas. Irmão, a quem você tem ouvido? Ao Senhor? Aquele que te faz seguir e caminhar, ir à frente? Ou você tem dado ouvido a coisas que te faz olhar para o lado ou para trás? Você é o capitão da sua alma. As escolhas repousam sobre nós. Durante a minha vida eu poderia ter arrumado 1000 oportunidades para deixar de cuidar da igreja. 1000 oportunidades para deixar de cuidar de alguns irmãos. São escolhas que a gente faz. E daqui em diante, poderei ter 1000 momentos em que eu possa escolher. O que você tem escolhido? O que eu tenho escolhido? Faça essa pergunta, meu irmão. Porque são as nossas escolhas que determinam as nossas promessas, as nossas conquistas. Essa segunda fase de Josué o levou de ser um soldado, agora o leva a ser um espia, porque esse segundo momento ele também poderia se abalar junto com Caleb e dizer, esse povo miserável, estou perecendo por causa desse povo, porque o que aconteceu? Todo o povo murmurou. E agora vem um castigo de Deus à nação de Israel. Presta bastante atenção, como Deus considera as coisas coletivas. Muitas vezes, irmãos, olha como é importante o zelo da igreja, o zelo da família de Deus. Porque muitas vezes aquilo que é coletivo, que não é tratado, muitas vezes Deus pune e faz com que os demais sofram por causa da maioria da coletividade. É o que o texto diz aqui. Deus não deixou de recompensar Josué e Caleb, mas Josué e Caleb teve que pagar um preço por causa de quem? Dos 10, e por causa da murmuração do povo. E não só foi Josué e Caleb, o próprio Moisés. Moisés poderia ter dito, oh Deus, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Mas sabe o que pensa um homem de Deus? O homem de Deus tem compaixão por aquele que está errado.
Um homem de Deus ainda fala: filho, não faça escolhas erradas. Filhas, escolham Deus sobre tudo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus persevera mesmo quando vê uma ovelha indo à bancarrota, porque ele olha com compaixão, não com juízo. Não porque ele não saiba do juízo que está vindo, mas ele fala que Deus te livre de qualquer juízo. Foi isso que Moisés fez, foi isso que Josué fez e Calebe. Porque esses três aqui não tinham esse sentimento. Notem bem, queridos, olha só, versículo 34. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel receba por herança. Em outras palavras, salvo Calebe e salvo Josué, os dois que foram contra. Notem, nem Moisés entrou, porque Moisés, durante o deserto, cometeu um outro pecado, e Deus falou: você não vai entrar, Moisés. Irmãos, pensem comigo, Moisés não entrou na terra. Se Deus não poupou Moisés, porque há de poupar muitas pessoas, isso nos faz temer. Mas voltando para a pessoa principal de hoje, que é Josué, essa foi a segunda fase dele. Qual foi a segunda fase? De um ministério de 40 anos, agora do quê? De perseveração. Ele era um espia, ele era um soldado, ele se torna agora um general, e ele continua sendo o quê? Um servo. De quem? De Moisés, um servidor. Se ponha no lugar de Josué nesse momento. Qual seria a sua atitude? Eu deduzo que muitos de nós oraríamos assim: Senhor, me recolhe, por favor, não quero entrar não, Senhor. 40 anos eu vou perecer. Depois vocês vão ver que Deus coloca 40 anos de castigo, porque foram 40 dias que demoraram com relação à viagem dos espias. E tem uma relação de cada dia de murmuração dos homens com relação ao ano. Então, para cada um dia, Deus fez com que virasse um ano. O calendário de Deus, irmãos, é mistério, não me pergunte isso. Muitas vezes Deus retarda coisas na nossa vida por causa de atos de incredulidade e murmuração. Não se esqueçam disso. O que você faria aqui? Possivelmente você diria: Jesus, me recolhe, vai. Eu vou ficar com esse povo murmurador, que não respeita o líder. Eu não tenho nada a ver com isso. O que ele fez? Ele ia para a tenda, e ele ficava na tenda, adorando ao Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Quando precisava de batalha, ele ia para a batalha. Por quê? Irmãos, porque ele amava Deus e amava o povo de Deus. Você foi separado, amado, olhem para mim, olhos de vocês nos meus olhos. Nós fomos separados para conquistarmos o quê? Uma Canaã celestial. As nossas pequenas Canaã dessa vida são gotas daquela grandiosa Canaã. Mas quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem? Se eu amo a Deus, eu amo o povo de Deus, eu quero expandir esse reino, porque por mais que o povo de Deus seja pequeno, seja ingrato, seja murmurador, é o povo de Deus. Deus vai tratar com cada um segundo os seus critérios. Compete a mim e a você sermos soldados valorosos. Esse homem, ele era um servidor. E você, o que você tem sido? Essa foi a segunda fase da sua vida. A primeira fase foi aquela, que ele ia adorar no templo, que ele ia pelejar, que ele ia lutar. E agora entrou na sua segunda fase, uma fase de sofrer por coisas em que ele não cometeu. Você já se sentiu assim? Irmãos, o ministério pastoral é típico isso.
Muitas vezes a gente sofre por coisas que a gente não comete, ou pelo menos que muitos irmãos cometem. Tem horas que cometemos também, porque erramos, e sempre que errar eu quero ter a humildade de pedir perdão. Mas o que eu quero dizer, muitas vezes a gente vê situações que são mal resolvidas e a gente sofre. E o que a gente pode fazer? Eu poderia dizer, tenho uma solução, deixo de ser pastor. Pronto. Mas qual escolha que eu tenho? A minha escolha é amar a Deus e amar o povo de Deus. E falar, Senhor, trabalha no meio da tua igreja, trabalha no meio do teu povo, porque em todo o período de toda a história do povo de Deus, sempre teremos lutas, sempre teremos adversidades, sempre teremos batalhas, e é nisso que nós estamos escrevendo a história da nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus? E essa segunda fase ele escreve muito bem. E agora ele começa então a terceira fase. Moisés morre, e ele aqui é incumbido de liderar aquele povo, mas ele não teve as experiências que Moisés teve. Ele não ouvia a voz de Deus como Moisés ouvia. Ele era um soldado, um espia, um operário, e agora ele vai substituir o maior de todos. Ó, queridos irmãos, Deus sempre levanta no meio do seu povo aqueles novos líderes que vão dar continuidade na obra. Mas essas pessoas, elas têm um legado e uma vida exemplar, porque é isso que condiz os momentos mais maravilhosos dessas sucessões. E essa troca de sucessão foi difícil, é um elo, é uma nova história, é uma nova jornada. Agora Josué estava a um pé de conquistar Canaã, e ele se sentia fraco, se sentia pequeno, se sentia inexperiente. E aí vem Deus então naquele capítulo que lemos no início e disse para ele, meu filho, você lembre-se da sua maior lição de todas, você era um servidor, continue servindo. Você era servidor de Moisés, continue servindo, porque agora meu servo Moisés já está morto, e você vai passar por esse Jordão, e todo lugar que você colocar a planta do seu pé, eu tenho dado, como eu prometi, como Moisés, assim vai ser com você. Todo esse território, ninguém vai poder te resistir, porque como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu não te deixarei nem te desampararei. E aí Deus por várias vezes diz, ser forte, ser forte, ser forte. Por quê, irmãos? Porque ele estava morrendo de medo. Ora, pastor, mas ele não teve um grande estágio? Teve. Nessa terceira fase eu quero te dizer, irmãos, olhe para as tuas pequenas conquistas. Não queira grandes conquistas. Queira sim. Mas não despreze as pequenas conquistas. As pequenas conquistas serão a matéria-prima e o combustível de Deus na sua vida para os momentos das grandes conquistas. Nos pequenos momentos em que você passou, que você venceu, que você tirou nota 10, guarde isso no seu banco de dados pessoais. Guarde isso no seu coração. Orações que você fez por alguns momentos, por algumas pessoas, e Deus ouviu aquelas orações. Discipulados em que você manteve, muitas vezes discipulados difíceis, e você ali manteve, porque eram pessoas difíceis, e de repente, pum, nasce um cristão. Aí você diz, puxa, não é um cristão cheio de notoriedade, não é nenhum pregador, mas eu ganhei um cristão. Muitas vezes, sabe, nós desprezamos essas pequenas coisas e dizemos, essas daqui não têm relevância. E pelo contrário, desprezamos essas pequenas coisas. Isso é só pequena coisa. Isso é um conflito com aquele irmão que é operário, aquela irmã que é bocuda, aquele irmão que é toinho. Isso daí não, eu sou inteligente, eu sou de uma outra categoria. E não soluciona conflitos, não soluciona problemas, não soluciona barreiras, não rompe obstáculos. Irmão, todas as suas pequenas conquistas são pérolas de Deus para a sua vida. Para a terceira fase, a maior da sua vida, que será o momento da posse.
o momento do novo episódio que Deus tem para você e para mim. Eu não sei como vai ser com você. Josué foi um momento emblemático de muito medo. Medo porque diante dele existiam várias nações bélicas preparadas. E medo porque ele não tinha um currículo tão grandioso. E aí Deus disse: ser forte, corajoso. Por acaso ele era medroso? Claro que não, ele já era um soldado, já era um general, já era um espia. Mas agora era uma outra dimensão. Qual era a dimensão? A dimensão de Deus, sendo representante legal de Deus. E aqui, nessa terceira fase, ele recebe de Deus essas promessas. E eu gostaria de concluir lendo do versículo 6 em diante, mais uma vez. Porque essas recomendações da terceira fase de Josué são as recomendações de Deus, quem sabe, para todos nós nessa noite. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só as recomendações da terceira fase de Josué, irmãos. Essa foi a instrução de Deus. Guarde a lei de Deus, conserve a lei de Deus, não negocie com a lei de Deus, não se desvie, não pegue atalhos, nem para a direita nem para a esquerda. O que Deus mandou, faça. O que Deus pediu, cumpra. O que Deus falou, realize. Ó, queridos irmãos, quantas vezes eu vejo tantas pessoas naufragar na fé, porque elas negociam com a palavra de Deus em tudo. E como é maravilhoso ver o oposto, ver algumas pessoas triunfar, porque elas não negociam com a palavra de Deus. Eu faço essa pergunta para você, porque ela eu faço para mim. Eu tenho negociado com alguma coisa que vem de Deus? Deus tem me pedido algo na sua palavra que eu não tenho cumprido? Ó, querido irmão, não negocie, não ache subterfúgios, não ache desculpas. Nós estávamos aqui numa vigília, na nossa última vigília, e um dos irmãos, ao lermos um assunto que foi o tema da nossa reflexão, ali a gente comentava, ele disse assim: sabe, irmãos, nós temos essa natureza de muitas vezes justificar o outro, porque justificando o outro, a gente justifica os nossos erros também. Ó, queridos irmãos, isso pode funcionar para mim e para você, até no âmbito da religião, mas isso não funciona para Deus. Eu posso te convencer e te dar respostas, e você pode chorar comigo, e juntos podemos se lamentar pelas nossas mazelas. Mas se Deus disser que nós estamos se desviando para a direita ou para a esquerda, ai de nós. É por isso que Ele pede-nos para que nós esquadrinhemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. O que é esquadrinhar, irmãos? É pôr no esquadro, é ver se não tem desnível, ou seja, é um caminho plano, é um caminho reto, é arrumado, é um caminho onde nós falamos: sim, Senhor, o Senhor tem razão, o Senhor pediu, está falado, o Senhor mandou, está dito, o Senhor pediu, ponto final. Ó, querido irmão, pense sobre isso. Você tem negociado coisas com Deus? Josué, ele estava agora recebendo a diretriz para a terceira fase da sua vida, e Deus tinha dito: olha, não se desvie, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque dessa forma você vai ser bem sucedido. E outra coisa, não cesse de falar, mas não só fale, medite também. Não só fale, medite. Quando? O tempo todo. Porque você é um líder, e as pessoas estão olhando para você,
E quando verem que você não está desviando nem para o direito nem para a esquerda, está seguindo o caminho correto e falando das coisas corretas, ensinando o que é correto, olha, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém, queridos? Quer um caminho próspero e bem-sucedido? Guarde a lei de Deus, guarde os evangelhos, siga-os, medita de noite. E agora, o 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué teve 3 fases. A primeira fase, como um pupilo, apaixonado por Deus e pelo reino de Deus. A segunda fase, como um soldado, um espia, que enfrenta um grande enfrentamento com os seus próprios homens e povo, e não desfalece. E uma terceira fase, a fase da conquista da terra, porque ele se manteve, cumprindo o que Deus tinha para ele. Nessa noite, que a vida desse espia, desse soldado, desse general, desse juiz, desse profeta, e principalmente desse servo, chamado Josué, sirva de alento para a conquista das nossas Canaãs.